Oi, Marga! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Está se iniciando agora às 27, conforme prometido. Elba, muito bom ter vocês aqui, muito bom. Vamos esperar entrar mais algumas pessoas que já falaram que iam entrar aí na live. Meu esposo, Glória. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, boa noite, feliz ano novo! Feliz 2022, que seja um ano realmente de romper, um ano de conquista, um ano de graça, de glórias nas nossas vidas, tá bom? A paz do Senhor, minha irmã, obrigada pelo carinho. Bem, hoje a gente vai fugir um pouquinho, a gente estava falando em ordem cronológica. Bárbara, beijo, bom te ver aí, minha linda, paz. A gente vai falar hoje sobre a mulher de Provérbios 31. Quem está acompanhando aí desde o início, viu que a gente falou sobre Eva. Fomos lá no início, em Gênesis, falamos sobre Sara, depois falamos sobre Agar, falamos sobre a mulher de Ló. Lúcia, muito bom te ver, a paz. Muito bom. E hoje a nossa live especial, porque eu quis sair um pouquinho desse cenário de ordem cronológica e queria trazer uma mensagem diferente pro início do ano, um ano novo que se inicia. E eu gosto muito, muito, muito da mulher de Provérbios 31. Então, eu queria que você que está aí me assistindo já pega papel e caneta e um bloquinho, uma agenda. Mas no final a gente vai fazer algumas perguntinhas e eu gostaria muito, eu vou te dar esse tempo para você escrever. Eu quero muito que você saia daqui direcionada para esse ano de 2020 que vai começar. Elaine, a paz. Muito obrigada a todos que estão entrando. Maria, a paz do Senhor. Hoje a gente vai abordar sobre a mulher de Provérbios 31, tá bom? Então, antes de tudo, vamos começar orando, pedindo a Deus, porque sem Ele eu não posso falar, eu não sou nada. Ele, a graça dele, o poder é dele, a palavra é dele. Tudo é para Ele, amém? Então vamos iniciar essa live orando antes de a gente entrar no texto, tá bom? Então você que está aí comigo já acompanhando, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, Pai, dia o primeiro dia deste ano, e estamos aqui, Senhor Deus, colocando as nossas prioridades, Senhor Deus, que é te louvar, te bendizer, falar do teu amor, da tua graça. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar presente, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que venha ser um ano, Senhor Deus, de romper, um ano de mudança, um ano, Senhor Deus, de verdadeiras conquistas. Pai, abençoa cada um, Senhor Deus, que está online nesse momento. Pai, as pessoas que vão assistir essa live posteriormente, eu declaro e profetizo uma bênção especial. Pai, que esse ano, Senhor Deus, venha ser um ano diferente, venha ser um ano, Senhor Deus, de vitórias, de conquistas, Senhor Deus, para cada uma dessas minhas irmãs que estão assistindo, para a honra e glória do teu nome. Assim te oramos, te pedimos, Senhor Deus, vem conosco, em nome de Jesus. E você diz aí, amém, glória a Deus. Gente, deixa eu recapitular, para quem não sabe, quando a gente entrar no estudo da palavra e a gente poder interagir, e aí eu vou saber que você está recebendo, que você está entendendo tudo aquilo que a gente vai abordar aqui nesse assunto, você coloca uma folhinha de uma árvore, tá? Essa é a minha logo é uma árvore, a árvore da vida, então você faz parte dessa árvore, então você coloca aí uma folhinha, tem aí o desenhozinho aí, você só colocar nos comentários, tá bom? E aí eu vou saber que Deus está falando com você, tá bom? Então, muito bom ter vocês aqui. Dani, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Osana também. Gente, a gente vai falar hoje sobre mulheres de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Pastora Gabi, gente, Rô, muito bom ter vocês aqui comigo. Uma alegria muito grande, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas para o nosso estudo, porque tem muita coisa para falar e a gente já passou uns minutinhos. Bem, me perguntaram da onde que eu faço os estudos. Então eu vou falar aqui, ó, gosto muito desse autor, Hernandes Dias Lopes. Não tô ganhando nada para fazer propaganda, tá? Mas é porque se você tem vontade de crescer, de aprender, então esse aqui é muito bom. Então eu usei esse livro aqui, tá bom? Para fazer o estudo de hoje, Provérbios 31. Eu usei o livro de Provérbios. Ele
explica versículo por versículo, ele entra nas particularidades do tempo, de como eram os costumes, então fica mais fácil, mais claro da gente entender. Então, quem quiser a dica, tá? Mas nada substitui a palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, se você tem sua Bíblia aí, pega um papel, pega uma caneta, porque a gente vai fazer também perguntas aqui para você começar o seu ano de romper, um ano de você começar. E eu quero também dizer algo para você. Eu vou colocar um post, depois que acabar essa live, eu vou colocar um post de como fazer um devocional. Porque algumas pessoas não sabem como fazer um devocional. E nesse post eu te explico como fazer um devocional. E você vai lá nesse post e vai comentar que você vai fazer no intuito de você se comprometer publicamente, tá bom? Então, eu vou ver quem marcou lá, quem escreveu o seu nomezinho lá, eu vou saber que você se comprometeu a todo dia fazer um devocional. Por que eu tô falando isso? Porque quem tá no grupo Mulheres da Bíblia sabe, a gente tem um cronograma, tá? De leitura da Bíblia em um ano e a gente começa hoje a leitura. Então, a gente vai colocar lá, quem lê, já vai marcando lá o seu cheque lá no nosso grupo. Faz assim, ó, pra eu saber que você entendeu e que você vai participar. Então, vai botando assim no comentário. E aí, leu, fez o programa, marcou o dia 1, marcou o dia 2, marcou o dia 3, você vai colocando lá no grupo pra gente, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Um devocional. Eu vou explicar como se faz um devocional. E todo mundo que comentar nesse post, tá? Que comentar, vai estar concorrendo a esse livro aqui. É um livro que também me abençoa muito. Não desista dos seus sonhos. Também do mesmo autor que eu falei aqui agora, Hernandes Dias Lopes. E eu tenho certeza que você não vai desistir. Você vai viver os seus sonhos, tá bom? É algo muito lindo. Depois eu falo um pouquinho, mas vai ser nesse post que eu vou colocar lá que você vai estar concorrendo a esse sorteio, tá bom? Minha sogra, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre Mulheres de Provérbios 31. Se você tem sua Bíblia, abra aí comigo, Provérbios 31. Bem, o tema central, e antes de eu falar sobre a mulher de Provérbios 31, eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, o tema central do livro de Provérbios é sabedoria, tá? Então, toda vez que você for ler a palavra de Deus, o livro de Provérbios, ele aborda sobre sabedoria. E o livro de Provérbios, ele tem por finalidade, através dos seus sábios ditados, você vai observar que quando você lê o livro de Provérbios, ele tem tiras curtas, mas com um grande ensinamento. São sabedorias para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tá? Então, o livro de Provérbios, ele tem a finalidade, através de sábios ditados, nos ensinar a viver uma vida em retidão, uma vida correta, uma vida na qual Deus se agrada, tá? Então, provérbios, eles são o quê? Sentenças curtas, tiradas de longas experiências de vidas. E esses ditos curtos, eles expressam verdade e eles prendem os nossos pensamentos, principalmente nos levando a refletir sobre como aplicar na minha vida, na sua vida, esses princípios que são divinos, porque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, a Bíblia é a inspiração divina para a nossa vida no dia de hoje. Então, nós, seres humanos, a gente já está dentro da gente o desejo intrínseco de quê? De aprender, de entender, de analisar, teorizar, discutir, debater. Isso é nosso, é uma característica nossa. A gente tem essa vontade dentro da gente. Independente do assunto, a gente tem curiosidade de buscar, aprender, desenvolver. Só que existe uma grande diferença entre eu saber, entre eu conhecer, entre eu ter o conhecimento e eu aplicar o conhecimento. Aplicar esse saber na minha vida, na sua vida. Então, só para você entender, guarde uma instrução, tá? Uma frase para você. A gente pode até acumular conhecimento, mas sem a sabedoria, o nosso conhecimento ele se torna inútil. Então, a sabedoria é algo importante e fundamental para as nossas vidas. E mais, a sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Sabedoria, eu vou repetir, não é a mesma coisa que conhecimento. Não, Karine, não é. Eu vou te dizer por quê. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento,
mas elas não têm sabedoria para aplicar o conhecimento. E eu vou te explicar, para ficar mais claro de você entender o que é esse livro de Provérbios e o que é sabedoria. Sabedoria é a gente olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, quem são as mulheres aí que desejam fazer a vontade de Deus e ser cheia da vontade de Deus? Bota a mãozinha aí, interage comigo aí para eu saber que você tá me ouvindo. A Paz, irmã Dagmar, Alana, obrigada por vocês terem entrado. Vamos lá? Bota a mãozinha assim. Minha internet eu não sei se tá lenta, se vocês estão recebendo. Fala comigo, interage para eu poder saber. Bem, aqui tá demorando a aparecer. Eu não sei se é a minha. Deixa eu ver se eu tô com Wi-Fi. Ah, já sei por quê. Ô, Glória, isso aí. Vê se a minha conexão melhorou. Tava muito lento, eu não tava conseguindo acompanhar. Agora tá no Wi-Fi. Ô, Glória, agora vocês estão me ouvindo. Obrigada, gente, por responder. Melhorou, não melhorou? Obrigada, glória a Deus. Agora vai, agora a gente vai em tempo real, assim Deus permitindo. Então vamos lá, gente. Hoje, eu não desejo nessa live apenas passar um conhecimento bíblico para vocês, mas eu quero te dar ferramentas para você aplicar aquilo que você já sabe. Então, ontem foi muito bom, eu tive um aprendizado muito bom lá na igreja, e eu quero trazer a mesma palavra para você no sentido de romper. Eu quero levar pessoas nessa live a romper, a mudar hábitos, tudo aquilo que impede a gente de ter uma vida cheia de sabedoria, uma vida cheia da presença de Deus. Então, o assunto hoje ele é muito mais espiritual do que intelectual, tá? Então, hoje eu entendo, falando de sabedoria, que ela é mais do que um conceito, é mais do que uma palavra. Sabedoria, eu vejo, Karine, como o próprio Jesus Cristo. E eu te provo aonde? Na palavra. A Bíblia fala em Provérbios 8, 22 ao 26, exatamente sobre isso. Salomão, ele descreve a sabedoria como eterna, como a pessoa que criou todas as coisas e amada por Deus. Gente, coisa mais linda, a sabedoria é Jesus Cristo. Inclusive, eu vou fazer uma pausa para dar uma curiosidade aqui para vocês. Não sei se algumas pessoas já ouviram falar, qual é o texto central da Bíblia, né? Qual é o texto áureo? Não sei se você já ouviu essa palavra. Qual é o texto áureo da Bíblia? Você conhece, você já ouviu falar isso. Então, áureo significa o mesmo, vem da palavra ouro. Então, é um metal que é muito precioso, você sabe. Então, significa que o texto áureo, toda vez que você ouvir essa expressão, significa que é o versículo, que é aquilo mais valioso, que é o texto que vale ouro, mais rico. E o tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E o versículo-chave que representa isso tudo, a palavra de Deus, é o versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo áureo, o versículo chave, o tema central da palavra de Deus. Foi da Bíblia, o que Deus fez por nós, tá? E aí, partindo desse princípio, qual é o tema central do livro de Provérbios? Tá lá em Provérbios 1:17. O verso central é: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é importante eu e você entender que o que é temer ao Senhor. Então, no hebraico, essa palavra temer é o mesmo que reverência, é o mesmo que respeito. Então, o temor ao Senhor, ele deve produzir o quê? Em nós, uma habilidade da gente viver uma vida com respeito a Deus, com reverência a Deus, ou seja, através de percepção, prudência, instrução e sabedoria. A gente vai bater um pouquinho nessa tecla aí de sabedoria, você vai sair daqui entendendo esse conceito, entendendo que é uma pessoa, entendendo que ele é para as nossas vidas o suficiente, tudo que a gente precisa, amém?
Então vamos lá. A sabedoria vai ajudar a gente a desenvolver um discernimento para nossa tomada de decisão diária. Então toda vez que você tem sabedoria, você consegue tomar decisões mais fáceis na sua vida. Sabedoria significa um bom senso, a habilidade de governar a si mesmo. Então guarde algo no seu coração. Sabedoria é a habilidade de você governar a si mesmo. A pessoa que não consegue governar a si mesmo, ela não consegue governar mais nada, seja no ambiente de trabalho, seja a sua família. Guarde isso, você precisa aprender a governar a si mesmo. E você só se governa a si mesmo se descobrindo quem você é. Então, entenda algo. A inteligência, ela resolve problemas. Todos nós temos inteligência. A gente pensa, a gente faz várias coisas que requerem a nossa inteligência. A diferença entre a inteligência, entre o conhecimento e a sabedoria é que a inteligência, ela resolve problemas. A sabedoria, ela vai prevenir você de ter os problemas, para você não ter que resolver. Então, eu vou explicar para ficar mais fácil, mais claro pra gente. Uma pessoa inteligente, ela consegue, por exemplo, sair de um buraco. Vamos supor que ela caiu num buraco, ela vai pensar e vai ter estratégias de como sair daquele buraco, seja escalando, seja montando uma escada, enfim, ela vai pensar numa forma de sair do buraco. Agora, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sabedoria, ela jamais iria cair no buraco. Você entendeu? Então, entenda o seguinte, a inteligência, ela nasce comigo e com você, nasce com todo ser humano. A inteligência nasce, a sabedoria não. A sabedoria, ela precisa ser desenvolvida, tá bom? Glória a Deus aí, tô vendo pessoas entrando na nossa live. Pastora Rosa, muito obrigada a todos que estão entrando. Vamos voltar, a gente tá falando de Provérbios 31, mulher virtuosa, tá bom? Só que antes eu tô explicando um pouquinho do livro de Provérbios e o tema central, que é sabedoria. Então, gente, entenda algo. A sabedoria a gente precisa desenvolver. Então, a Bíblia fala que a sabedoria é um dom divino que é dado por Deus. E ele é dado gratuitamente se eu e você a gente pedir. Aonde tá isso, Karine? Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade e lhe será concedido. Ou seja, se você não tem sabedoria e você deseja sabedoria para tomada de decisão na sua vida, peça a Deus. A Bíblia fala, é só você pedir a Deus que Deus te dá sabedoria. Ó, glória! Então, entenda. Quando eu e você, a gente pede sabedoria a Deus, a gente agora precisa entender um outro ponto. A gente vai ter o quê? Ele vai dar acesso a situações, a portas, a oportunidades, a processos que vão fazer a gente adquirir a sabedoria. Ou seja, experiência, observação, mentoria, oração. Karine, não entendi o que você quer dizer. Vou explicar para ficar mais fácil. Para cada problema da nossa vida, a sabedoria vai dar uma resposta. Então, toda vez que a gente tem um problema e a gente pede sabedoria a Deus, Deus vai mostrar, orientar como a gente vai resolver aquele problema. E também, para cada dificuldade, a sabedoria vai dar também uma saída. Então, quem são as mulheres sábias aí, ó? Levanta a mãozinha aí para eu saber que você tá interagindo comigo, que você tá entendendo, que você essa noite é uma mulher sábia, cheia de sabedoria. E quem acha que não é, pede a Deus hoje, que hoje é dia dele te dar sabedoria. Recebe aí. Bem, vamos entrar então agora no nosso livro, no livro de Provérbios, para falar sobre a mulher virtuosa. Então, livro de Provérbios, capítulo 31, fala sobre a mulher virtuosa. Então, a sociedade bíblica, se você abrir a sua Bíblia, lá em Provérbios 31, você vai observar, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Quando você abre a sua Bíblia, você vai observar que nos títulos dela, ó, tem uns títulos antes do texto, tá? Então, esses são os títulos que a sociedade bíblica, quando eles organizaram a palavra de Deus, eles deram. Em algumas Bíblias, você vai ver que tá assim, ó, a mulher virtuosa, a partir do versículo 10. Eu não sei se na sua tá assim, mas na minha aparece assim. Então, a gente vai começar a falar do capítulo 31, do versículo 10. Não vai dar tempo de abordar todos, então eu vou falar o 10, o 11, o 12 e já vou pro final. E aí, numa outra live, a gente vai falar sobre eles, tá bom? Então,
Vamos abordar um pouquinho de cada detalhe. Vamos lá, o verso 10 diz assim, Provérbios 31, 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Eu gosto de uma outra versão que tá assim, ó. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a finas joias. Coisa linda, né? Bem, capítulo 31 de Provérbios, do 10 ao 31, é um poema alfabético falado sobre a mulher virtuosa, também chamado de acróstico. Karine, o que é isso? Bem, são todas as primeiras letras do parágrafo ou do verso, elas seguem uma ordem alfabética judaica. Então, cada linhazinha, cada primeira estrofe vai seguir uma ordem alfabética judaica. Então, é um poema alfabético. Então, essa obra, ela é uma apologia. Ela quer defender, quer justificar, também elogiar uma mulher exemplar. E essa mulher é eu e você. Bem, a Bíblia King James, atualizada, ela explica um pouquinho sobre a personificação da sabedoria. Karine, não entendi. Vou te explicar. Irmã Sidneia, que bom ver você aqui. Geisa, muito obrigada a todos que estão assistindo. A gente está falando da mulher virtuosa, Provérbios 31. Então, vamos lá. Deixa eu só te explicar o que a Bíblia King James, ela explica sobre a personificação da sabedoria. A gente já falou sobre sabedoria. Então, é a forma de colocar características humanas em objetos ou em algo abstrato. Então, é a forma que eles encontraram de falar da sabedoria, colocando na forma humana, ou seja, nós, mulheres, explicando. Ou talvez também em formas abstratas. Então, o texto afirma que quem encontra uma mulher virtuosa recebe de Deus uma graça, um presente muito valioso. Foi o que a gente leu. Esse presente é mais caro do que diamantes, do que rubis, do que esmeraldas. Então, aqui eu já tiro uma lição e começo a aplicar para minha e para sua vida. Eu não sei se tem mulheres solteiras aqui ou homens solteiros, não sei se tem algum homem nessa live aqui, mas aqui nessa leitura de Provérbios 31 a gente consegue identificar quais são as características que nós, mulheres, devemos ter no nosso relacionamento. É um abecedário que aborda sobre a mulher excelente. Como a gente deve agir, como a gente deve ser para a gente ser honrada na nossa casa, com o nosso casamento, com o nosso esposo. E para quem ainda não casou, o que deve fazer para você ter a excelência no seu casamento quando você casar. Então, a Bíblia fala que o caráter dessa mulher virtuosa é louvável. Tanto que ela ganha um poema só para ela, né? O autor revela que a gente deve demonstrar sabedoria. E aí eu falei que eu ia aplicar e não apliquei. Deixa eu explicar. Não é o conhecimento, não é no conhecimento, não é numa cadeira de universidade, não é no nosso corpo, não é na nossa beleza, não é nas redes sociais, não é a gente ter um monte de seguidor, não é fama, não é aplausos que a gente deve demonstrar sabedoria. Não, Karine, não é nada disso. O lugar que a gente precisa demonstrar sabedoria é dentro da nossa casa, no nosso relacionamento familiar, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente. E é nessa intimidade que a sabedoria ela precisa ser revelada. Então, guarde isso. Eu e o Fábio, a gente conheceu um pastor, né? Ele já é amigo do Fábio, o pastor Misael Albuquerque. E antes da gente casar, ele falou algo que eu guardei no meu coração, eu quero compartilhar com vocês porque fez muito sentido. Ele falou assim: lar, palavra lar, vem da palavra lareira. Ou seja, o lugar mais aquecido da casa. E o lugar mais aquecido fala de intimidade, de relacionamento, de convivência, compartilhamento. É no lar que eu e você, a gente divide o quê? Os sonhos com os nossos pais, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Mas também a gente divide as nossas angústias, as nossas frustrações. Já a casa fala de abrigo. Casa fala de materialização, sabe? De tudo que um lar precisa. A casa é exatamente o quê? A segurança para os intempéries do tempo. Então ele terminou dizendo assim:
Você já deve ter ouvido falar que quem casa, quer casa, mas não queira uma casa. Queira um lar. E aí eu falo pra vocês aqui, pra quem não entendeu, mulher sábia é especialista em transformar a sua casa num lar. Então, eu profetizo na sua vida, receba essa palavra, que esse ano, você que está ouvindo essa live nesse momento, vai transformar a sua casa em um lar onde tem a plenitude do evangelho, onde tem a plenitude de Deus, onde você vai ser a mulher virtuosa, cheia de sabedoria, onde a sua família, os seus filhos, o seu esposo, seja quem for, os seus pais vão perceber a mulher virtuosa que você é. Receba isso. Eu profetizo nesse ano que você vai transformar a sua casa num lar para a glória de Deus. Amém? Então, quer um conselho? Eu vim encorajar vocês, mulheres que estão aqui no primeiro dia do ano, aprendendo sobre a mulher de Provérbios 31. Seja, a partir de hoje. Deus está te dando 365 dias hoje. 365 novas oportunidades. Cada dia você tem uma oportunidade. Então, a partir de hoje, seja a sua melhor versão. A partir de hoje, transforme a sua casa num lar. Tá bom? Bem, e a gente vê alguns outros segredos nos próximos versos. Não vai dar tempo pra gente abordar tudo, mas vamos lá. Versículo 11 diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Aqui a gente vê algumas palavras, e uma das palavras que me salta aos olhos é a palavra confiança. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Me remete a palavra confiança muito à questão de ser sexualmente fiel. Então, a gente, como mulher, a gente precisa cumprir os nossos deveres de esposa. E a gente precisa ter ações que demonstram isso no nosso caráter. E eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes porque ele diz que o alicerce para uma vida conjugal é a devoção um pelo outro. Então, se você está enfrentando dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, eu não sei quanto tempo você tem de relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja casamento, quanto tempo você tem. Mas o alicerce é aquilo que dá sustentação, é aquilo que realmente não deixa virar, tombar. O alicerce por uma vida conjugal é a devoção pelo outro. Ou seja, nós, mulheres, a gente quando for se relacionar, a gente não pode se relacionar com outros homens. Eu digo isso também para homens. Eu vi que meu irmão entrou aqui na live. A gente não pode se relacionar com outras mulheres. O casamento é para sempre. Nem olhar para outras mulheres, porque isso já é uma prática de infidelidade. Inclusive, o próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 5:28. Diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar em seu coração já adulterou. Você não precisa nem cometer o ato em si. Se você olhar, a Bíblia fala que você já adulterou. Então, os votos do casamento que é feito no altar deve ser algo primordial na nossa casa, na nossa vida. E, infelizmente, a gente não vê isso no mundo. A gente tem visto muitas novelas, filmes ensinando coisas totalmente contrárias, totalmente não aceitável ao que prega, ao que a Bíblia fala para nós. Então a gente precisa guardar isso no nosso coração. Uma mulher virtuosa, ela pratica exatamente o quê? Esse valor. Ela entende que esse valor é indispensável. O alicerce do seu casamento é indispensável. Então guarde uma palavra no seu coração. Alianças são mantidas com valores espirituais. Alianças, seja ela de casamento e aliança com Deus, aliança com o seu próximo, com o seu amigo, com a sua amiga, são mantidas através de valores espirituais. Eu gosto muito do comentarista Champlin, que ele também tem esse pensamento. E ele ainda aprofundou, falando uma característica que me chama muita atenção. Ele continuou o versículo fala assim, ó: e não falta coisa alguma. Então, trazendo para os dias de hoje, esse versículo que a gente acabou de citar, é como um marido, ele não precisasse trabalhar de noite. Por exemplo, a pessoa já trabalha de dia, ele não precisasse trabalhar de noite, ele já trabalha de dia inteiro. Então, é como ele tivesse 2 empregos, ele não precisa. Porque a esposa, ela sabe gerenciar a sua casa. Ela sabe gerenciar de forma a não desperdiçar, seja a comida, seja a energia, seja a roupa, enfim. Tanto que o marido não precisa exercer um esforço maior
uma força maior, agregar uma força maior para sustentar a família. Porque a mulher, ela é sábia, a mulher, ela é virtuosa, então ela sabe exatamente também cuidar da sua casa de modo que não precise exigir esse trabalho mental, braçal do seu marido, trazendo desperdício para sua casa. Então, anote uma frase para você. A diferença, não precisa a pessoa ser, tem muita gente que fala assim, mas a pessoa ela é rica, a pessoa ela é pobre. A diferença do rico e do pobre nunca está no bolso. Nunca. Mas sim aqui, na mentalidade. Eu já vi pessoas que têm muito dinheiro e vivem numa escassez, num pé de guerra. E eu já vi pessoas que também são muito humildes, muito pobres e vivem de forma maravilhosamente bem. Porque tá aqui, na mente. Versículo 12 pra gente avançar, porque eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês no final. Ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Gente, eu gosto muito desse versículo. É um versículo de confronto pra mim e pra você. A Bíblia fala que essa mulher virtuosa, ela faz o bem todos os dias da sua vida. A pergunta é, será que a gente tem feito bem todos os dias da nossa vida? É bem verdade que a gente sabe que durante a nossa vida, a nossa caminhada, esse ano que vai iniciar, vai haver problemas, vai haver desavenças, vai haver reclamações. A gente entende tudo isso. Vai ter problema com os filhos, com os parentes, com vizinhos, com amigos. Até porque eu e você, a gente é diferente. A gente teve um aprendizado diferente. A gente vive em casas distintas, culturas diferentes. Então, tudo isso acontece. Mas, mesmo com essas diferenças, a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, ela nos exorta a quê? Que a gente deve ser amáveis no trato, que a gente deve ser doce nas nossas palavras, que a gente deve ser firme nas nossas atitudes, a gente precisa ser nobre no nosso caráter. Então, você precisa entender algo hoje, nessa noite. Quem tem coragem para fazer o bem, a Bíblia fala ali que mulher virtuosa precisa fazer o bem todos os dias. Então, quem tem coragem para fazer o bem, vai ter que ter sabedoria. A gente já falou sobre sabedoria no início, para suportar ingratidão. Porque é bem verdade que isso vai acontecer. Às vezes você vai ter uma atitude nobre, uma atitude boa para uma pessoa e você não vai ser recebido da mesma forma. E você vai precisar ter sabedoria para suportar a ingratidão. Isso é uma característica de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa. Então, se você quiser se tornar uma mulher sábia e virtuosa, a gente vai ter que fazer o bem, ter coragem para fazer o bem todos os dias, mas também ter sabedoria para suportar a ingratidão, porque a gente sabe que isso vai existir. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que aqui, nessas mulheres que estão assistindo, não tem nenhuma assim, tá bom? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém aqui. Sabe aquelas mulheres românticas, sabe? Num dia elas estão um amor de pessoa, e no outro dia elas estão ranzinzas, fica reclamando, fica falando um monte de coisa, sabe? Uma hora toda carinhosa com o esposo, com os filhos, com os pais. Daqui a pouco tá atormentando o marido, atormentando o camarada, falando mal do filho, reclamando. Você conhece uma mulher assim? Eu sei que aqui na live ninguém é assim. Mas eu conheço algumas mulheres assim. E aí sabe o que acontece com esse tipo de mulher? Essa pessoa, ela, num dia de uma forma, no outro é do outro. Aí sabe o que ela faz? Vai chegar um momento que ela precisa pedir perdão, porque ela magoou, porque às vezes ela reclamou do cara. E aí ela faz, sabe o quê? Ela culpa a TPM, ela culpa os hormônios, ela culpa o vizinho, ela culpa todo mundo. Só que ela não entende que o problema tá nela mesmo. Então aqui eu tenho um conselho pra mim e pra você. Aproveitar que esse ano começou, guarde isso, anota essa frase. Mudar de postura é melhor do que viver pedindo perdão. E eu vou repetir. Mudar de postura é melhor do que viver pedindo perdão. Mulherada, é tempo de mudar. Aproveita que começou o ano. Se você fazia uma coisa que machucava o seu esposo, que ele não gostava, que acabava tendo confusão, briga, então, em nome de Jesus, comece o quê? Mude sua postura esse ano. Melhor do que você ficar vivendo a vida inteira pedindo perdão e colocando a culpa em coisas que realmente não tem a culpa. Foi meu hormônio, minha TPM. Não foi. É você. O problema é eu e você. Então, mude postura. E o problema é que a gente vê isso acontecendo muito. Muitos casamentos acabam
Principalmente por conta disso. Porque as mulheres, elas estão instáveis emocionalmente. E eu não falo só de mulheres, não. É bem verdade que tem homens também que são bem instáveis emocionalmente. E aí acaba vivendo aquela gangorra, sabe? De sentimentos. Uma hora tá muito bem, outra hora não tá tão bem assim. Então, a gente precisa estar o quê? Equilibrada. Então, a palavra para você hoje é o quê? Equilíbrio. Deus está liberando equilíbrio para você. É uma palavra de despertamento para você refletir e pensar nas ações que você vai ter a partir desse ano, a partir do dia 1º, hoje, tá bom? Então, eu também já vi, gente, isso aqui foi um caso real. Eu já vi situações onde o homem, ele fica desempregado, e a mulher, ela acaba rejeitando o camarada. Ela rejeita o próprio marido, você acredita? Mas é verdade, isso acontece. Então, existem mulheres assim, que no momento da crise, parece que o amor vai embora. Parece que todos os votos que foi feito no altar, acabam. Já pensa em deixar o companheiro. Só que eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Isso não é o papel de uma mulher virtuosa. Eu e você sendo uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher cheia de sabedoria, a gente precisa ser equilibrada. Então, no momento de dificuldade, no momento de problema da minha vida, da sua vida aí, na sua casa, a gente precisa saber como agir e também como reagir em toda situação. Então não é só porque o camarada perdeu o emprego, você tem que apoiar teu esposo. Não é botar ele pra fora de casa. Se acontecer alguma coisa, você precisa ser sábio, pensar 2 vezes antes de falar. Quero profetizar aqui na vida de vocês que estão me assistindo aqui, que estão ouvindo essa mensagem. Não sou eu, é Papai do Céu. Eu profetizo que nesse ano você não vai ser mais a mulher com um desequilíbrio emocional. Você não vai ser a mulher que começa a discussão. Não vai ser mais você. Na sua casa, você vai ser a mulher que vai fazer o bem todos os dias. Pro seu marido, pra sua casa, pro seu filho, pro seu próximo. Tanto que a Bíblia fala lá em Tiago 4:17, guarde isso, eu gosto muito desse versículo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se você sabe que você pode ajudar uma pessoa, se você sabe que você pode tirar um copo de um lugar, botar pro outro, a pessoa não reclamar, você sabe que é o bem e você não faz, você tá pecando. Então, olha só como que o pecado, às vezes a gente acha que o pecado é roubar, é uma coisa forte, mas não. Se você tá negando ajuda a um próximo, a uma pessoa, você tá pecando. Então, Karine, mas deixa eu te falar, minha situação é outra. Minha situação é outra porque a desavença já aconteceu, já tô brigada, seja com meu marido, seja com meu filho. Eu comecei o ano, mas eu queria ter um relacionamento com eles e eu não tenho. O que eu faço? Então, que seja a partir de hoje, você, a mulher, que vai fazer o quê? Ser limitadora. Karine, não entendi. Vai ser você, a mulher, que vai colocar um ponto final. Você não vai mais colocar lenha na fogueira. Você não vai começar a falar palavras para piorar a situação. Porque tem mulheres que é assim. A situação já não tá boa. A pessoa começa a colocar mais lenha na fogueira, começa a falar palavras e daqui a pouco vira uma discussão, uma confusão. E eu profetizo que não vai ser mais você a pessoa que vai colocar lenha na fogueira. Mas você vai ser a pessoa limitadora. Você vai colocar um ponto final hoje. Eu não sei onde que você precisa colocar um ponto final, mas você vai colocar um ponto final na sua casa, no seu relacionamento, com seu filho, com a sua filha, seu esposo, com sua esposa, com a sua sogra, com sua mãe, com seu pai, com seu... Eu não sei, mas Deus está falando para pessoas aqui e eu preciso falar sobre isso. Perdoe, 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 perdoe. Vou falar várias vezes. Sei que minha voz é chata, mas vamos lá. É para alguém perdoar aqui. Tem alguém que precisa perdoar nessa noite. Deixa eu te falar 5 coisas sobre perdão que eu aprendo com a mulher virtuosa. Existem pessoas que para romper o ano, elas começam a carregar bagagens desnecessárias. Você rompeu o ano, virou o ano, mudou de ano, só que você continua com algumas bagagens dentro do seu coração. Só que elas são desnecessárias. E ela está impedindo você ser aquilo que Deus desejou que você seja. Então, grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Perdão não é sobre a outra pessoa. Perdão é sobre eu e você. Perdão é sobre você. Perdão não é sobre o outro. Perdão faz, sabe o que? Quando você não perdoa, você deixa as suas promessas, tudo aquilo que Deus falou para você ficarem retidos. Então, o perdão, quando você perdoa uma pessoa, seja mesmo, mas a pessoa que me feriu, Karine, mas quando você libera o perdão, todas as promessas que Deus falou
para as nossas vidas, elas que estavam retidas, elas são liberadas. Quem perdoa está se tornando sábio. Ai, Karine, eu quero sabedoria. Perdoa. Perdoa. Sabedoria vem através de você liberar perdão. Karine, o perdão, olha o poder do perdão, gente. O perdão te destrava emocionalmente. O perdão deixa o nosso coração puro, deixa o nosso coração mais bonito. E o mais bonito disso tudo é que o perdão não tem prazo de validade. Mas você precisa perdoar. Perdoar faz bem. Então, gente, guarda essa frase. Se você pegou papel e caneta, a gente já tá terminando. Fica comigo, porque tem mais coisas ainda para falar. Mas guarde isso. Os sentimentos não mudam destinos, mas as atitudes, sim, reajam. Sentimentos não mudam destino. Tem muita gente que não perdoa porque, eu tô sentindo que fulano não gosta de mim. Eu tô sentindo... Sentimento não muda nada na nossa vida. Você pode ter qualquer sentimento, mas ele não muda. Mas a partir do momento que você tem uma atitude, não, eu vou lá, fulano, vem cá, olha só, aconteceu isso, você falou isso, eu não gostei do que você falou, não sei. Perdoa. Sabe o que vai acontecer? A atitude vai mudar as coisas na sua vida. Você vai ter um ano de romper, você vai ter um ano de vitória, um ano de bênção. Por quê? Porque os sentimentos não mudam o destino, mas as nossas atitudes sim. Então reaja nessa noite, nesse primeiro dia do ano. Outra frase que eu aprendo. Isso aí, Thaísa, o perdão não é sobre quem causou mal, mas é sobre quem perdoa. Nem tudo é perfeito, o importante é que seja feito. E eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente quer esperar o momento certo para as coisas acontecer. Gente, não existe esse momento perfeito. Nem tudo vai ser perfeito. Mas a gente precisa fazer. Então, eu não sei um monte de coisa, mas eu comecei a fazer essa live. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração de começar a abençoar pessoas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas sendo abençoadas com isso. Então, não espere o momento perfeito chegar. Faça agora. Uma outra frase que eu aprendi é: a humildade abre o caminho da honra. A gente precisa ser humilde. Às vezes as pessoas elas não perdoam porque elas não são humildes, elas não querem reconhecer. Só que quando você é humilde, quando você, mesmo que tenha sido a outra pessoa e você é humilde, você vai lá e perdoa, e você fala, e você quebra todos esses obstáculos, você tira esse muro da sua frente, você abre o caminho para a honra, porque você vai começar, aquela pessoa vai começar a te olhar de outra forma. E sabe tudo isso que eu falei? Todas essas frases pequenininhas são frases curtas de conhecimento. Mas quando eu e você, a gente aplica essas frases, a gente coloca elas pra valer na nossa vida, sabe o que isso se torna? Sabedoria. Olha que coisa mais linda. Então, conhecimento é todas essas frases que a gente falou aqui. Fábio colocou aí, humildade é descer até quando você está na razão. Exatamente. É conhecimento. Ele botou uma frase, você e eu entendemos. Honrar é valorizar. Exatamente. Agora, quer ter realmente sabedoria é aplicar o conhecimento que a gente está tendo. Então não basta só a gente falar aqui sobre conhecimento. Basta eu e você começar a aplicar. Perdoe. Quando você perdoa, quando você começa a praticar tudo isso que a gente está falando, você está sendo sábia, você está sendo sábio, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 30 diz assim, e eu vou lá pro final porque não vai dar tempo da gente falar tudo. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Tem uma outra versão que eu também gosto, que diz assim, enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. A palavra aqui louvada, gente, me chama a atenção, por quê? Fui buscar no dicionário os sinônimos dessa palavra para a gente entender e compreender melhor. Então, louvada aqui é o mesmo que inspiração. Uma mulher louvada é mesmo que honrada. Exatamente, Amanda Guimar. Perdão, alivia a alma. Obrigada aí, gente, pelo comentário, por participar. Uma mulher louvada, uma mulher que inspira, é uma mulher honrada, é uma mulher merecedora de gratidão. É uma mulher abençoada, competente, famosa, gloriosa, elogiável. Só que todo esse louvor dessa mulher não vem porque ela fazia multitarefas. Não vai dar pra gente falar tudo aqui, mas se você ler o capítulo 31 de Provérbios, do versículo 10 ao 31, você vai ver uma lista de coisas que essa mulher fazia.
Ela é dona de casa, ela é esposa, ela era mãe zelosa, ela fabricava, ela exportava, ela vendia produtos, ela fazia tapeçaria, ela confeccionava roupa, ela gerenciava seus recursos, ela comprava e vendia imóveis, terrenos, ela plantava, ela colhia na sua lavoura. Perceba, ela tinha um monte de atribuições, só você ir lá e ler. Mas toda a sua força e dignidade são os seus pontos fortes. Mas entenda, tudo isso só é possível, só dá resultado se ela fosse, né? No caso aqui eu botei no passado, desculpa meu português, mas entenda, tudo isso aqui só dá resultado se você é reverente a Deus, se você reverencia a Deus. Lembra que a gente falou lá no início, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Se você teme a Deus, é o mesmo que reverenciar. Então, eu aplico para mim e para você. Tem muitas mulheres assim, dentro de casa e na igreja também, multitarefas. Gente, ela faz tudo. Você olha para a vida dela e fala assim, uau, queria ser uma mulher como ela. Ela consegue fazer 1001 utilidades. O Fábio até colocou aí, multitarefas. Mas se ela não for temente a Deus, não adianta nada você fazer um monte de coisa. Então, em nome de Jesus, aprenda esse princípio, aprenda essa verdade. Tem muitas pessoas hoje parando na sua caminhada, parando no seu ministério, justamente por conta disso. Tem multitarefas, estão atarefadas, estão sobrecarregadas, seja na família, na igreja, mas não estão fazendo o que é principal, que é primeiramente a Deus, temer a Deus. Então, que a gente possa fazer, como está escrito lá em Colossenses 3, versículo 23, eu vou ler para você entender. Tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você for fazer, hoje eu tive o prazer de receber minha sogra e minha cunhada aqui, e elas estão na live, eu quero agradecer pelo carinho delas estarem aqui, e eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, espero que elas tenham gostado, elas estão me assistindo aqui, mas botei a mesa, sabe? Por quê? Porque eu faço para o Senhor, como se fosse para Deus, para você ver o tamanho de amor que a gente precisa colocar quando a gente vai fazer qualquer coisa. A gente precisa fazer tudo o que a gente for fazer, é como a gente fosse fazer para Deus. Como que você vai fazer para Deus? Você vai dar o seu melhor. Você vai colocar a sua melhor roupa, o seu melhor vestimento, a sua melhor mesa. Tudo que você vai fazer, seja na igreja, seja dentro da sua casa, seja para o seu esposo, para o seu filho, tem que ser o melhor para o Senhor. Então, uma outra verdade que me chamou a atenção aqui, nesse versículo, é que fala que enganosa é a graça. Como a graça pode ser enganosa? Então, entenda, o sábio aqui, quando estava falando da palavra graça, ele não está falando da graça salvífica, da salvação, mas ele está falando da graça beleza. Então, eu fui buscar em outras traduções para a gente entender esse contexto. Então, na Almeida Corrigida Fiel, nessa versão, diz que enganosa é a beleza e vã a formosura. Gente, isso é sério. Ele está falando aqui da exterioridade. É a qualidade do que está exterior. Então, a beleza que a gente tem no exterior, nossa beleza, meu rostinho aqui lindo, aqui, maravilhoso. Ô, meu marido maravilhoso, olha. Trouxe uma toalhinha porque eu tô pingando aqui, olha. Gente, tá vendo? Olha só. Voltando aqui um pouquinho. Ele tá falando aqui da formosura, da beleza. Então, da beleza o quê? Exterior. Tá? Então, a gente vê muitas pessoas hoje, né, tá até numa, vou dizer moda, mas as mulheres buscam muito hoje colocar preenchimento na boca, cílios e unha postiça, e levanta a sobrancelha e faz isso, aquilo. A gente gosta disso, tá? Da nossa beleza, né, de mostrar. Só que aqui em Provérbios eu aprendo que é enganosa a beleza. Enganosa. Então, a beleza não deve ser uma qualidade minha e sua, na qual nós devemos admirar. Eu não tô falando que a beleza não é importante, não tô falando isso. Eu tô falando que a gente não deve admirar. Porque a beleza da mulher virtuosa, de uma mulher cheia de sabedoria, de uma mulher cheia de Deus, tá dizendo aqui que é enganosa a beleza, é passageiro. Ou seja, tem prazo de validade. Hoje você é bonita, mas daqui a pouco, quando a idade começar a chegar, você não vai ser tão bonita assim. Tem prazo de validade. Então, para que serve a beleza? Só para orgulho, para afagar a nossa vaidade. Então, guarde algo para você. Guarde isso. Você não é o que dizem de você.
Tem muitas pessoas que ficam felizes quando recebem elogio. Nossa, você tá bonita, você é muito bonita, né? E aquilo, tudo que falam sobre você, isso se chama reputação. Eu e você, a gente é o que ninguém tá olhando. Quando ninguém tá vendo eu e você, é de fato quem eu e você somos. Isso, Bárbara, beleza interna, é nós, nas nossas atitudes. Falou perfeito, obrigada, Bárbara. É exatamente isso que a Bárbara colocou. É quando ninguém tá vendo, isso é você. Então, já viu uma pessoa que é muito, mas muito bonita por fora? Aí tu vai conversar com essa pessoa, ela é rasa, não tem assunto nenhum. Tu fica assim, nossa, mas tão bonita, mas, né, tem gente até que falam, né, trocadilhos em relação a isso. Pessoa tão bonita, mas não tem nada por dentro, vazia, é oca. E a Bíblia diz que a honra de uma mulher, ela tá em quê, Karine? Em temer ao Senhor. Temer a Deus, sim, essa deve ser a nossa maior qualidade como mulher. Então, uma mulher que teme a Deus, ela é louvável, ela é exemplar, ela é refletida, ela é notada, mesmo sem beleza, mesmo sem querer, ela é louvável. Todo mundo olha para ela e vê um exemplo. Então, se você quer ser, nesse ano de 2022, um exemplo, uma mulher louvável, uma mulher que reflete a glória de Deus, teme a Deus. Comece hoje a temer a Deus, a reverenciar, a respeitar, a fazer as coisas para Ele. E o nosso problema é que a gente está muito preso à cultura. Será que eu posso dizer dessa forma? Do desempenho. Não sei se no meu trabalho acontecia muito isso. A gente quer ser elogiada pelo que a gente faz. A gente vive o tempo inteiro buscando elogios dos outros. A gente vive o tempo inteiro buscando ser notada pelas pessoas. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. A gente busca o tempo inteiro isso. Só que a gente só precisa ser notada e louvada por Deus. Porque o que de fato importa não é o que as pessoas pensam de mim, de você, mas o que Deus pensa da gente. Então, que a partir de hoje, desse ano, primeiro dia do ano de 2022, o que as pessoas falem, deixa as pessoas falarem, a reputação. Agora, começa a entender aquilo que Deus fala de você. O que Deus quer de você. É isso que a gente precisa entender. O que deve importar para mim e para você de fato é o que Deus pensa da gente. Deus disse para Davi que ele era segundo o coração dele. Gente, imagina Deus virar para mim e para você hoje e falar assim: nossa, irmã Bárbara, irmã Rosa, irmã Elba, irmã Dagmar, todas as mulheres que estão aqui, você é segundo o meu coração. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa mais linda você ouvir do próprio Deus falando isso. Então, se todo o nosso elogio que a gente venha buscar de Deus, que toda a nossa fama, todo o louvor que a gente um dia já desejou, porque isso é normal do ser humano, a gente venha buscar primeiro de Deus. A resposta é temer ao Senhor. É colocar em prática, principalmente tudo isso que a gente está aprendendo e abordando aqui. E eu tenho certeza que os olhos de Deus vai estar sobre nós, comunicando sua graça. Exatamente, somos totalmente dependentes de Deus. Mulher cheia de Deus tem um brilho especial. E isso aí, Bárbara, é esse brilho que a gente deve buscar todos os dias. Perfeito, irmã Dagmar. O que Deus pensa ao meu respeito? Essa deve ser a frase, deve ser a pergunta pra gente. O que Deus pensa sobre mim? Porque é muito fácil, né, a gente ouvir o que as pessoas falam sobre mim pra você. Mas só Deus sabe como você é dentro da sua casa. Porque tem muitas pessoas que vivem de aparência. Dentro da igreja, na frente das pessoas, elas são de uma forma. Mas e na sua casa? E no seu íntimo? Como você é? Então só Deus de fato conhece quem é a gente no nosso íntimo. No verdadeiro. Então, o que eu sugiro pra gente nesse ano de 2022? Começar a praticar pelo menos um desses versículos que a gente aprendeu aqui. E eu sugiro começar pelo aquele que fala pra fazer o bem. Tome uma decisão hoje. Deus está dando uma oportunidade para nós. Somos 20 pessoas hoje nessa live para a glória de Deus. Não sei quantas mais pessoas vão assistir, mas quem vai assistir depois e quem está assistindo agora, tome uma decisão. Deus está dando uma oportunidade para a gente agora, no dia 1º de 2022, da gente ser uma mulher notável nesse tempo, de ser uma mulher de caráter, de ser uma mulher segundo o coração de Deus, de ser uma mulher que teme ao Senhor. Então, a gente vai orar
antes de terminar essa live, para firmar um compromisso espiritual nesse tempo, nesse ano de 2022. Vamos juntas a gente romper, vamos selar uma aliança de compromisso. Eu estou compromissada com vocês todo sábado, 3 e 7 da tarde, fazer uma live para falar de Deus, pra gente aprender, pra gente crescer juntos. E você? Vem junto comigo? Vamos romper esse ano aí, destravar ministério, destravar família, tudo aquilo que está impedindo. Vamos ser, a partir de hoje, uma mulher virtuosa, uma mulher de Provérbios 31. E eu gosto muito do versículo 31, para a gente concluir, que fala assim, que é o último versículo. O que ela recebe, a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à portas da cidade. Gente, eu encerro dizendo que a gente vai romper uma barreira hoje. Deus, ele tem recompensas. A Bíblia fala ali que ela teve uma recompensa merecida e as obras delas foram elogiadas na porta da cidade. Então, que esse último verso não seja só de recompensas espirituais, mas que seja no nosso tempo ainda, aqui nessa terra, na nossa cidade, onde você mora, na sua casa. Eu digo que você vai vencer, que você vai romper, que você vai ter recompensas físicas, financeiras, espirituais, todas as áreas que você está desejando nesse ano, você vai ter. Amém? Bem, vou beber uma água aqui pra gente ir pra nossa. Pega papel e caneta, quem não pegou. Eu quero que você interaja aqui comigo. Vamos lá. Ingrid, muito bom ter você aqui. Verônica, a paz do Senhor a todas. Marga. Vamos lá, gente. Eu quero fazer algumas perguntas aqui. Conclusão: não é o que sabemos que nos impede de vencer. Porque tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você já sabe, que você já ouviu falar. O nosso maior obstáculo não é o que a gente sabe. Minto. O nosso maior obstáculo é justamente o que a gente sabe. É verdade. Porque a gente sabe de tudo isso. O problema é que a gente não coloca em prática. Então, a gente tem o conhecimento, mas a gente não tem a sabedoria para aplicar o conhecimento que a gente tem. Então, a partir de hoje, eu te desafio a ser a melhor mulher, a ser a sua melhor versão para a glória de Deus. Aleluia! Bem, então vamos lá, papel e caneta. Eu quero que você interaja comigo. Rapidinho, se não der para escrever tudo, não escreve tudo. Mas quais são as metas que você tem para esse ano? Eu quero saber se você já colocou as suas metas num papel. Porque começou o ano. A gente precisa colocar metas. Se a gente não colocar metas, a gente não sai. Eu gosto de um professor de administração que ele virava e falava assim: não há bons ventos, nem bons rumos para aqueles que não sabem onde querem chegar. Se você não tem uma meta estabelecida, é o que ele queria dizer. Se você não tem um lugar para qual você deseja chegar, qualquer vento, qualquer rumo, tá bom. Você não sabe para onde você quer chegar. Então, se você deseja algo em 2022, você precisa colocar uma meta. Quem já colocou as metas, quem já escreveu no papel aí as suas metas, eu já escrevi. Eu tenho uma agendinha aqui, ó. Já coloquei as minhas metas na agenda. Você já colocou? Pelo menos, gente, 10 metas. Quem já colocou, responde assim, ó. Sim, eu coloquei. Sim. Agora, quem não colocou, eu te desafio, não deixa para depois. Em nome de Jesus. Termina essa live, escreve as 10 metas e coloca na tua Bíblia. A gente vai orar por essas metas também, tá bom? Coloca na sua Bíblia, porque eu tenho experiências de metas que eu coloquei no ano passado na minha Bíblia, e foram cumpridas esse ano para a glória de Deus, no caso no ano de passado, 2021. Então, assim, coloca a meta lá, escreve, guarda lá, intercede toda vez e você busca alcançar. Quem já colocou? Isso aí, sim, ó. Gabi já fez a meta, Dagmar já fez a meta. Isso aí, gente. Bárbara também já fez, muito bom. Outra pergunta para vocês. Em quais áreas você sente que estagnou? Karine, por que essa pergunta? Porque a gente precisa, para começar o ano, entender aonde a gente parou. Onde que você estagnou? Você precisa reconhecer isso. Enquanto você não reconhece, não há mudança. Então, qual área você parou? Escreva isso também num papel. Escreva isso num papel. E a partir de hoje, declara mudança na sua vida, nessas áreas. Próxima pergunta. Quais erros você precisa se perdoar? Existem pessoas que cometeram erros e precisam se perdoar.
a si próprio. E também existem pessoas que precisam perdoar outras pessoas. Então, não saia dessa live sem fazer isso. Anota num papel aí quem são as pessoas que você precisa perdoar. Escreve. Acabou a live, liga para essas pessoas. Procura essas pessoas, mas perdoa. Perdoa. Não deixa mais isso bloquear a tua vida. E também a si próprio, porque tem pessoas que precisam se perdoar a si mesmo por falhas, por erros que você mesmo cometeu. Então, coloca no papel, ora, entrega a Deus e depois rasga e seja liberto, seja livre disso, tá? Outra coisa, em vez de você comparar com as outras mulheres, descreva quais são as suas maiores qualidades. E eu quero colocar aqui, quero fazer uma pergunta aí. Quem sabe quais são as suas maiores qualidades? É muito fácil a gente falar dos outros, né? Mas quando o negócio é com a gente, o negócio fica estreito. Quem sabe, bota a mãozinha assim, eu sei. Às vezes a sua maior qualidade é cantar, às vezes a sua maior qualidade é saber falar em público. A Thaísa tá aqui, Thaísa canta muito. Eu sei que a maior qualidade da Thaísa é essa. Gente, que menina, que unção quando ela tá cantando. Então, qual é a sua melhor qualidade? Karine, por que você tá fazendo essa pergunta? Porque se você não souber quais são as suas maiores qualidades, você vai ter dificuldade na sua caminhada. Então, você precisa entender quais são as suas melhores qualidades. Então, lista as suas qualidades. Ah, eu sou carinhosa, eu sou comunicativa, eu sou... Lista. Quem listou, faz assim, ó. Não precisa listar agora não, mas faz assim que você vai listar. E também é importante você buscar o quê? Os seus defeitos. Porque quando você explora as suas qualidades, você também vai trabalhar nos seus defeitos para poder o quê? Amenizá-los. Então, não deixa... Acabou a live, coloca no papel, eu vou disponibilizar esse esboço para você, tá tudo escrito, tudo anotado, quais são seus defeitos e quais são suas qualidades, porque isso vai te ajudar a romper esse ano, isso vai te ajudar a romper, isso vai te ajudar a você ver os erros que você cometeu em 2021 e não repetir em 2022, quais são os defeitos que você teve? Poxa, isso faz uma retrospectiva, gente, mas tudo aquilo que, o Fábio fala muito isso, eu gosto. Toda informação não anotada é informação perdida. Então, anota, lê, e aí você sabe o que você precisa fazer, tanto de qualidade para melhorar ainda mais e os defeitos para você não fazer, para você amenizar. Outra coisa, isso aí, gente, tô gostando de ver. Que tipo de amiga você gostaria de ser? E qual marca você gostaria de deixar nas pessoas? É muito importante essa, porque... Qual tipo de amizade você gostaria de ter? Pensa numa pessoa que você gosta, que você, poxa, eu quero ser... Não, pensa pra você. Poxa, eu gostaria de ter uma amiga que fosse assim, assim, assim. De só olhar no olho dela. Eu tenho uma amiga, ela não tá hoje aqui na live, Vanessa. A gente só olha entre os olhares assim, a gente já sabe o que uma outra tá pensando, sem falar nada. Então, assim, a gente já sabe quando uma precisa de ajuda, quando no momento de socorrer. Então, qual amiga você gostaria de ser? O que você gostaria de deixar nas pessoas? Pensa nisso e escreve. Mas, Karine, por quê? Porque aquilo que você gostaria de receber é aquilo que você precisa dar. Ó, guarde isso. Aquilo que você gostaria de receber é aquilo que você precisa dar. É muito fácil a gente querer dos outros algo. Mas será que a gente está fazendo exatamente o que a gente gostaria de receber? É muito fácil. Ai, fulano não fala comigo, mas você fala com fulano? Poxa, fulano não me mandou uma mensagem para todo mundo igual, mas eu queria uma mensagem diferenciada. Mas você mandou uma mensagem diferenciada para fulano? Então, antes de você exigir dos outros algo, pensa em você. O que você não está fazendo, comece a fazer. Qual é a marca que você gostaria de deixar nas pessoas, tá bom? Quem gostou, deixa eu pensar numa outra coisa. Bota um coraçãozinho, amizade, coraçãozinho. Bota um coraçãozinho aí pra eu entender que você entendeu essa parte de amizade e vai fazer. Tá bom? Tá acabando. Falta 3 perguntas. Vamos lá? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Escreva pelo menos 5 coisas que te faz sorrir, que te faz se divertir, Karine, por que você tá falando, perguntando o que me faz feliz? Oh, que lindo. Olha, vários coraçõezinhos, gente. Oh, glória a Deus. Por que você tá perguntando isso, o que te faz feliz? Porque é muito importante a gente saber aquilo que faz feliz. E tudo que faz a gente feliz, a gente precisa repetir.
Então, eu te aconselho nessa semana e na próxima, em todos os dias do ano, você buscar sempre uma coisa. Você vai listar 5 coisas, pelo menos uma, e toda semana, todo dia, você procurar fazer isso. Porque isso vai mudar a forma de você viver o teu 2022. Toda vez que você faz algo que te deixa feliz, que te deixa alegre, te faz sorrir, e se você puder fazer todos os dias, você vai ver como seu 2022 vai ser cheio da graça, da glória, da plenitude, da alegria, da felicidade de Deus na sua vida, tá bom? Outra coisa, existem renúncias que precisam ser feitas para a gente viver o chamado. E renunciar é difícil. E eu quero que você anote quais são as renúncias que você precisa fazer para você viver 2022, um novo tempo. Não precisa escrever agora, mas você vai me prometer que você vai escrever. Então, vamos mudar o emoji. Você vai colocar a folhinha. Coloca a folhinha aí dizendo que você vai renunciar o que está te impedindo, o que está te travando de você não viver o projeto de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Então, quem vai renunciar algo, coloca aí uma folhinha para eu saber que você vai renunciar algo para você viver o chamado. Eu sim, já anotei. Eu tenho muitas coisas que eu preciso renunciar. E falando de renúncia, eu quero dizer que o nosso Jesus, ele renunciou. Ele renunciou ser Deus, ele renunciou a sua glória, a Bíblia fala que ele se humilhou, assumiu a forma de servo, para que um dia a gente pudesse ter a glória. Então, ele é o maior caso de renúncia, ele mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Então, se Jesus renunciou, que dirá eu e você? Tem muita gente que tem que renunciar a muita coisa. Então, em nome de Jesus, renuncie algo esse ano para que Deus venha te abençoar, tá bom? Nesse novo tempo. 3 atitudes, descreva 3 atitudes que você vai fazer a partir de hoje, de a mulher virtuosa, para você ser uma mulher virtuosa. A partir de hoje, o que você vai fazer para ser uma mulher virtuosa? 3 atitudes. Quando acabar a live, escreve lá. Eu quero saber se você é uma mulher virtuosa. Então, gente, não perca a oportunidade. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia fala que Ele dá a todos. Então, essa é a minha oração hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar essa live. E antes de encerrar a live, eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada, que Deus abençoe, muito bom ter vocês aqui. Dia 8 vai ter uma pessoa... Dia 8? Eu não tô com a minha agenda aqui, a minha agenda que eu anoto. Mas vai ter outras pessoas também fazendo a live, outras pessoas convidadas, então não perca. Vamos juntas esse ano. Eu convido você a fazer a leitura ordem cronológica. Eu vou sair daqui, já vou fazer a minha leitura cronológica, minha leitura de hoje. Vou fazer o meu devocional, eu vou fazer um post de como faz um devocional. E, quem comentar no post, eu vou explicar lá, vai estar concorrendo a esse livro, eu vou fazer o sorteio pelo Instagram, tudo transparente, tá bom? Então, faça o seu devocional diário, tenha um tempo com Deus, participe das lives, leia a palavra de Deus e a gente juntas, nesse ano de 2022, a gente vai romper. Então, eu tô aqui motivando você. Motivação é o que você precisa para começar e esse é o meu papel, te motivar. Agora, hábito é o que você precisa para continuar. E isso não depende de mim. Isso depende de você. Todos os dias ter o mesmo hábito de começar, de fazer. Ai, Karine, é pouquinho. Comece com um pouquinho. Mas você vai ver que lá no final de 2022 você vai ser muito mais do que você imaginou e pensou. Seja uma mulher virtuosa. Vamos orar? Todas juntas para a glória de Deus? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa live, por todas essas mulheres, essas meninas que estão aqui comigo, Senhor Deus, nesse momento de ensino, de aprendizado da Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, onde guia os nossos passos, a Tua Palavra é suficiente, a gente não precisa acrescentar nada, Pai. Tu fala através da Tua Palavra e graças te damos por isso. Neste momento, Pai, quero te pedir sabedoria para todos que estão assistindo essa live, tanto no momento presente quanto as pessoas que vão assistir ainda, Pai. Dê, Pai, sabedoria a cada um de nós para que a gente venha, Senhor Deus, romper nesse ano de 2022. Nos ajude, Pai, nas nossas mudanças, nos nossos
nas nossas metas, Senhor Deus, nas nossas renúncias. Vem com a gente em 2022. Assim te oramos, Senhor Deus, crendo na tua palavra que é verdadeira, que é genuína. E eu abençoo a todo mundo que está assistindo para a honra e glória do teu nome. E você diz aí amém. Diz aí amém. Está terminado nossa live, Mulheres da Bíblia. Próximo sábado a gente vai ter uma próxima mulher e a gente volta na ordem cronológica. Vou colocar lá no grupo para vocês. Quem não entrou no grupo Mulheres da Bíblia, eu disponibilizo o esboço. Então, Karine, eu gostei de tudo que você falou, eu não consegui anotar. Eu vou colocar esse esboço lá no grupo Mulheres da Bíblia. A gente já tá em 49, ô glória. E aí você pode muito bem pregar a palavra para uma outra amiga. Você pode usar esse texto. A palavra de Deus é assim, gente. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Obrigada a todas que ficaram comigo até o final. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. Marta, que bom que tem você aqui. Entra lá no link, eu mandei para você o link para você entrar no grupo como você pediu. A paz do Senhor, boa noite a todos. Que Deus abençoe um feliz ano novo, eu profetizo um ano novo de mudanças, de riquezas, da glória de Deus. Vamos romper, mulherada, tamo juntas. Paz, beijo.